E bora falar sobre o mercado da bola, porque o negócio é o seguinte, ó. Temos aqui informação, tá, sobre o Kevin, tá? Acho que é assim o nome dele, né? Kevin Andrade, que é aí o atacante do Fortaleza, o atacante venezuelano do Fortaleza. E o Jorge Nicola trouxe a informação em primeira mão, tá? O Nicola mais uma vez tendo informação aí, a galera, pô, o Nicola tá acertando uma atrás da outra aí do São Paulo Nicola, né? E depois o blog do São Paulo trouxe aqui mais alguns detalhes, tá? E da avaliação que foi feita do São Paulo em relação ao Kevin Andrade, ó. O jogador foi oferecido, mas o São Paulo não se animou com o atacante. O São Paulo não se animou com o nome de Kevin Andrade, atacante venezuelano do Fortaleza, apesar de ele ter sido oferecido ao clube por meio de seus empresários. Mesmo com expectativa de análise pelo técnico Hernan Crespo, a diretoria optou por não avançar nas conversas. A decisão veio após breve discussão interna, com a avaliação de que a posição está muito bem servida no elenco atual e que o investimento, que seria cerca de 6 milhões de dólares, né, caso fosse em compra definitiva, não seria interessante neste momento. Tá? Então foi a informação que trouxe aí o blog do São Paulo, tá? O Kevin Andrade do Fortaleza foi oferecido, né? Mas a diretoria do São Paulo conversou, ele teve uma conversa breve e os caras não se animaram. Eles entendem que essa posição aí tá muito bem servida no São Paulo e não se animaram com o nome aí do Kevin Andrade, tá? Mas, pô, Gabriel, o São Paulo vai pagar 6 milhões de dólares por ele, poderia vir por empréstimo. O Fortaleza se mostrou aberto a discutir a possibilidade de empréstimo com opção de compra diante da dificuldade em vender o atleta. Mas nem nesses termos convenceram o São Paulo, que manteve uma postura cautelosa no mercado e encerrou o assunto. Tá? Então o Fortaleza aí tem um desejo de emprestar, né? Aí, né? Emprestar ali com opção de compra, então ele viria por empréstimo, né? Uma possibilidade de vir por empréstimo com uma opção de compra de 6 bilhões de dólares, né? Mas mesmo o São Paulo aí podendo trazer o jogador por empréstimo, mesmo assim a diretoria, né, cara, conversou ali, não tá interessado, e é isso. Né? Kevin Andrade, eu já vi uma repercussão bem grande em cima do Kevin Andrade, né? Que é um jogador bem talentoso, promissor, já foi até convocado para a seleção da Venezuela, né? E a pergunta que eu faço é, um jogador interessante, né? Talentoso, por que com Fortaleza quer emprestar o jogador? Né? Eu fui procurar aqui sobre isso, né? Eu vi aqui algumas páginas do Fortaleza, sendo que o Fortaleza quer emprestar para ele ganhar rodagem, né? Para ele ganhar experiência aí, porque, né, se o Fortaleza quer emprestar ele para ganhar experiência e ganhar rodagem, é porque ele está bem longe de estar pronto ainda. Se não está pronto ainda, então, né, olhando por esse cenário, talvez o jogador realmente não serviria aí para ajudar o São Paulo neste momento, né? Porque o São Paulo tem vários jogadores aí parecidos, né? Jogadores de lado de campo, né? Que tem velocidade, que é jovem, então não sei também se seria interessante aí trazer o Kevin, se vier seria mais uma opção, né? Para rotação ali de elenco, mas tecnicamente, né, cara, parece ser um jogador bem promissor aí, que deve ter aí um futuro interessante, né? Porque o jogador tem bastante talento aí e foi oferecido para o São Paulo, mas o São Paulo não se animou aí com o nome do jogador, até porque o São Paulo agora quer um lateral e um zagueiro, né? Enfim, o blog do São Paulo tem essa informação aqui que vai ter muita gente ficando no pé da vida, tá? Que o nome do Kevin, tá, foi oferecido aí para a diretoria do São Paulo antes da chegada do Tapia, né? E que lá dentro do São Paulo eles preferiram aí trazer o Tapia, né, o Gonzalo Tapia do River, do que o Kevin Andrade, né? Imagino eu que isso foi porque o Gonzalo Tapia é um jogador mais experiente, mais rodado, né? Ele tem, né, o Kevin tem 18, né? Se eu não tô falando besteira, acho que ele tem 18 e eu nem olhei qual a idade dele, mas ele é bem jovem aí. E o Tapia tem 23, né, cara? Jogou na Universidade Católica, se destacou, foi pro River Plate, acabou que não foi bem, né? Então, imagino que pelo Tapia ser um jogador mais um pouco, mas não muita coisa, mas um pouco mais velho, ser um pouco mais experiente, o São Paulo preferiu ele por causa disso, né? Até porque tecnicamente o Kevin parece ser bem, né, bem mais talentoso do que o Gonzalo Tapia aí, né? Enfim, você gostaria aí do Kevin Andrade do São Paulo? A diretoria não se animou muito, né? E não gostou aí desse nome e encerrou aí qualquer possibilidade dele chegar ao São Paulo, tá?
Vamos seguindo aqui, rapaziada. Vamos comentar aqui com vocês sobre o acordo que o São Paulo fez com o Santos, porque vocês já viram aí, né, cara? O São Paulo fez um acordo com o Santos, para o Santos jogar alguns jogos no Morumbi e o São Paulo também jogar alguns jogos lá na Vila Belmiro. Teve algumas pessoas que não entendeu, né? Aí o objetivo aí do São Paulo fazer esse acordo. O próprio Santos também depois já tinha anunciado de forma oficial. O Globoesporte.com traz aqui alguns detalhes do acordo, né, para a gente entender mais aí como vai funcionar esse acordo aí. Ó. O São Paulo vai ter aí ou no caso já tem, né, porque o acordo foi fechado. O São Paulo tem uma autorização prévia para atuar na casa do rival em caso de shows ou outros eventos no Morumbi. Porém, ainda não tem nenhuma previsão de usar estádio. Tá? Então, o motivo do São Paulo fechar com o Santos é bem óbvio. É quando tiver shows no Morumbi, a gente vai ter que jogar outro estádio. E no caso, o São Paulo jogaria na Vila Belmiro. Vocês vão lembrar muito bem, né, que esse ano mesmo o São Paulo já jogou jogos aí no Mané Garrincha, né, contra o Velo Clube, contra a Inter de Limeira, né, porque estava tendo shows no Morumbi. Ano passado jogou também contra o Corinthians no Mané Garrincha. Jogamos contra o Vasco lá em Campinas, né, no estádio do Guarani, vocês vão lembrar disso. Então, o objetivo do São Paulo com essa parceria, né, com esse acordo com o Santos, é jogar na Vila Belmiro quando tiver shows no Morumbi. Aí alguns pontos, ó. Por que o São Paulo fechou o acordo com o Santos para jogar na Vila? O São Paulo analisou outras possibilidades de acordo, mas viu a Vila Belmiro como a melhor opção por alguns motivos. A qualidade do gramado, a proximidade com o São Paulo, tá? A conservação do estádio, né, como arquibancada e vestiário, e também a falta de opções no mesmo nível, tá? Então o São Paulo aí avalia alguns pontos, né, cara? Qualidade do gramado, arquibancada, vestiário, aí, né, cara? Foi aí um dos motivos que fez o São Paulo fechar esse acordo com o Santos. O blog do São Paulo trouxe até o ponto que é importante: o São Paulo não queria se deslocar para Brasília de novo, né, cara? Melhor o São Paulo jogar em Santos, né, sair de São Paulo para jogar em Santos na Vila, do que ir para Brasília jogar no Mané Garrincha. Você pode entender que a logística também aí é melhor, né? Esse foi um dos pontos, um dos fatores que fez o São Paulo também fechar esse acordo aí com o Santos, tá bom? E o gramado da Vila Belmiro é bom, né? Acho que não costuma ver ninguém reclamando do gramado da Vila Belmiro aí não. Outro ponto que é importante: o acordo ainda prevê que os clubes terão que pagar pelo uso dos estádios, tá? Então o Santos vai jogar no Morumbi, vai ter que pagar a quantia para o São Paulo, e quando o São Paulo for jogar na Vila, o São Paulo vai ter que pagar a quantia para o Santos. Provavelmente, né, o Jean trouxe informação de valores, mas é óbvio que vai ser o mesmo valor aí, né? Vai depender de quantos jogos o São Paulo vai fazer lá, quantos o Santos vai fazer aqui. O acordo aí, né, que estava previsto era que o Santos mandaria 3 jogos no Morumbi, o São Paulo também mandaria outros 3 na Vila Belmiro, né? Então, são detalhes aí desse acordo que o Globoesporte.com traz aí para deixar ainda mais claro, né, esse movimento aí do São Paulo junto com o Santos, tá bom? Alexander Vieira. O atacante chileno Gonzalo Tapia chegou em solo brasileiro na última segunda-feira. Passou por exames médicos nesta terça-feira e deve ser anunciado hoje, na quarta-feira, tá? Então vamos ficar na expectativa aí, porque hoje ele deve ser anunciado, né? Já fez exames aí, já assinou o contrato, e ele deve ser anunciado aí hoje ou amanhã. Hoje tem jogo, né? Hoje tem jogo. Talvez por esse motivo o São Paulo não anuncie o Tapia hoje, né? Mas hoje ou amanhã, no máximo, o São Paulo deve estar anunciando aí a contratação do Gonzalo Tapia, né? O blog do São Paulo tem essa informação que o São Paulo também já está trabalhando aí para ter ele no banco no jogo contra o Corinthians no final de semana, né? Lembrando que ele tem que ser registrado ainda no BID da CBF, né? Para depois aí poder estrear pelo São Paulo. Então, pode ser, né, que sábado contra o Corinthians ele já esteja no banco de reserva dele, sendo opção para o Crespo aí, né? Vamos aguardar, tá bom?